A paz do Senhor. Abra sua Bíblia e acompanhe conosco. Ontem nós vimos no capítulo 1 a primeira visão de Ezequiel e vimos o capítulo 2, que foi o chamado de Ezequiel, ali quando Deus fala com ele. E hoje então nós vamos para o capítulo 3. O capítulo 3 é importante, é um capítulo um pouco maior, é um capítulo que nos traz alguns princípios muito sérios em relação à palavra do Senhor. Então o capítulo 3 é quando Deus chama a atenção de Ezequiel para que ele fale somente a verdade. E o que está embutido então nisso, de falar somente a verdade? É de não aumentar a palavra de Deus e nem diminuir a palavra de Deus. De não falar como palavra de Deus coisas que não são da palavra de Deus. E Deus manda Ezequiel comer o rolo. Vamos então ver um pouquinho desse capítulo. Vamos já ler os primeiros 3 versículos que fala sobre comer o rolo então. E disse-me ainda: filho do homem, come o que achares, come este rolo, e vai e fala à casa de Israel. Esse come o que achares tem a ver com o quê? De comer aquilo que é dado para comer. De não ficar procurando, de não ficar escolhendo o que falar, mas de transmitir, de falar, de repetir exatamente aquilo que Deus dá. Aí o versículo 2: Então eu abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E disse-me: filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então o comi, e era na minha boca doce como o mel. Vamos lá, vamos entender um pouquinho isso. Ezequiel comeu esse rolo mesmo, literalmente, já que na época a palavra de Deus era escrita em rolos? Escreva para mim o que você pensa sobre isso. Então, do 1 ao 3 tem esse comer o rolo. Do 4 ao 11, então, ali uma palavra dizendo que Israel, o povo de Deus, não quer ouvir a palavra do Senhor, não quer ouvir Deus, não quer obedecer a Deus. Lembrando que esses capítulos todos, eles aconteceram de forma cronológica. Ezequiel escreve de forma cronológica, é um dos poucos profetas que realmente escreve de forma muito organizada as datas, e ele dá indício das datas em todos os capítulos, ele dá algum ponto ali de localização na história. Então nós vamos, como eu disse já na introdução, até o capítulo 24, lendo então as profecias de Ezequiel, os oráculos de Ezequiel, antes da queda de Jerusalém, incluindo ali no 24, então, o dia, o momento da queda, que Ezequiel não viu com seus próprios olhos, porque ele estava no cativeiro, mas em visão Deus mostrou para ele. Vamos ler aqui então nessa segunda parte. Eu quero ler o versículo 5 e o 7. Porque tu não estás sendo enviado a um povo de fala estranha, nem de um idioma difícil, mas à casa de Israel. Versículo 6. Nem a muitos povos de uma fala estranha e de um idioma difícil, cujas palavras tu não possas entender. Se eu aos tais te enviar, seguramente te darem ouvidos. Então Deus fala assim coisa que, olha, se eu te mandasse para um povo que você não entendesse as palavras, de fala estranha, de idioma difícil, eles te ouviriam. Mas a casa de Israel, por quem eu estou te enviando, que é uma fala, que é um idioma que você conhece, eles não vão te dar ouvidos. Olha o versículo 7. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, pois eles não querem dar ouvidos a mim, porque
toda a casa de Israel é de coração duro e de fronte obstinada. E aí olha no versículo 7, na sua Bíblia, que expressão que está. De fronte obstinada. Ou, né, qual a expressão que está aí? Vamos olhar aqui numa bem tradicional. 3 e o versículo 7. E dura de coração, né? De rosto obstinado e duro de coração. Pode ser que tenha expressões em algumas versões que esteja dura cerviz, de fronte obstinada, de rosto obstinado. Esse obstinado tem a ver com teimoso. Ou quando está dura cerviz, é de orgulho, teimosia em ceder, não quer ceder. Então esse obstinado tem também um pouco a ver com determinado. Então esse obstinado tem um pouco a ver com determinado, mas é um determinado teimoso. Eu decido fazer isso e eu vou fazer isso e ninguém me muda. Então o povo de Israel fazia o que fazia porque eles achavam que estavam fazendo certo. E não queriam ouvir a voz do Senhor, não queriam saber de que alguém dissesse que eles estavam errados. Não aceitavam repreensão. E aí olha que Deus fala sobre Ezequiel. Eis que fiz duro o teu rosto contra o rosto deles, e a tua fronte forte contra a fronte deles. Então Deus dá a Ezequiel uma forma, né? Deus fortalece Ezequiel para que ele suporte, para que ele aguente. Então, se eles tinham um rosto duro, uma expressão dura, inclusive, não só o coração duro, né? Mas quando fala de fronte, é de rosto, é de expressão dura. Então Deus fala: eu também te dou um rosto forte, te dou uma fronte forte contra a fronte deles. Eles vão fazer cara feia, mas você também vai estar ali com o rosto forte, falando da minha palavra. Então, é o que eu sempre falo, Deus usa na identidade. Deus usa cada um do jeito que Deus fez. Há pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus de uma forma mais delicada, de uma forma mais cuidadosa, são pessoas mais sensíveis. Então Deus vai preparar alguém assim também para falar com aquela pessoa. Tem outros que precisam falar de uma forma mais dura. Deus vai preparar também essa pessoa. E isso foi com Ezequiel. O povo era duro, mas Deus também fortaleceu Ezequiel e deu também essa expressão no rosto de Ezequiel. Olha só o que Deus fala, né? No 9. Como um diamante mais duro do que a pederneira, fiz a tua fronte. Não os temas, nem te assombres com os teus olhares, porque eles são uma casa rebelde. Então Deus continua falando, né? Não tenha medo de cara feia. Não tenha medo de ameaças, não tenha medo de insulto. Não tenha medo de cara feia. Não temas. Versículo 10. Filho do homem, receba no teu coração todas as minhas palavras que te hei de dizer, e ouve-as com os teus ouvidos, e vá, então, aos do cativeiro, aos filhos do teu povo, e lhes falarás, e lhes dirás, assim diz o Senhor, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Então, Deus, ele fala, quer a pessoa ouça ou não, Deus está falando. E Deus fala aqui, olha, a responsabilidade da mensagem de ser transmitida é sua. Cabe a você apenas transmitir. Eu já te tornei forte, eu te fortaleci, eu te dei uma fronte forte para você aguentar. Não temas, eu estou contigo, estou te dando a palavra, eu estou te enviando, eu estou preparando. Vai, profetize. Versículo 12. Então levantou-me o Espírito, e eu ouvi por detrás de mim uma voz de grande estrondo, dizendo, bendito seja a glória do Senhor desde o seu lugar. E eu ouvi então o ruído das asas dos seres viventes, aqueles seres viventes lá do capítulo 1. Então o versículo 13 aqui remete aos seres viventes lá do capítulo 1.
E eu ouvi então o ruído das asas dos seres viventes que tocavam umas às outras e o ruído das rodas acima e defronte delas, e um ruído de um grande estrondo. Então o Espírito me levantou e me levou, e eu entrei em amargura no ardor do meu espírito, mas a mão do Senhor era forte sobre mim. Então vim aos do cativeiro em Tel Abib, que moravam junto ao rio Quebar, e eu morava onde eles moravam e permaneci ali, pasmado, entre eles, por 7 dias. E aconteceu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim, dizendo, versículo 16. Então o que acontece? Ezequiel estava morando num lugar e ele é levado para morar então junto ali aos cativos, uma classe especial, como eu disse ontem na introdução. Os de melhor classe, de classe mais alta, vamos dizer assim, dos que foram levados cativos. Foi levado ali para falar e ficou em silêncio exatamente 7 dias. Ele não chegou lá anunciando, eu sou profeta do Senhor, eu vim aqui porque Deus me mandou. Não, ele foi e esperou. E ficou ali só no silêncio, observando. Versículo 17. Filho do homem, eis que eu fiz de ti um atalaia sobre a casa de Israel, e tu ouvirás a palavra da minha boca e avisarás a eles da minha parte. O que é esse atalaia, então? O que é esse atalaia, né? Nesse tempo do Velho Testamento, mundo antigo, onde as guerras eram diferentes do que são hoje. Hoje os atalaias são satélites, são drones, são vigias. Então a atalaia era quem? Era ali então uma pessoa do exército, um vigia, que ficavam andando sobre os muros das cidades. Então todas as cidades eram cercadas por muros, e o atalaia é aquele que ficava andando por cima dos muros, entre uma torre e outra. Então não é o que fica dentro da torre lá só observando, não. O atalaia ele se colocava em evidência. Por quê? Porque ele andava entre uma torre e outra, por cima dos muros. Exatamente, Lu, vigia. Mas é um vigia diferente do vigia que fica só na torre, parado lá, observando, e que quem está do lado de fora não vê o vigia da torre, geralmente. O atalaia, ele se põe em evidência. Ele anda entre uma torre e outra. Então, o vigia que fica na torre, paradinho, é mais difícil de ser acertado, porque ele está, vamos dizer que ali mais escondido. O atalaia, ele fica em evidência para o inimigo, inclusive, que pode atacar. Então o atalaia sabe que além dele vigiar, ele pode ser atacado. Ele vai sofrer algum ataque. Ele sabe disso. Então o atalaia é nesse sentido. Então Ezequiel, neste conceito de atalaia, né, como Deus fala aqui, eu te fiz atalaia, ele ficava, ele tinha então esse encargo de falar, de avisar o povo, e também de avisar o rei, de avisar quem estava, né, escondido de que estava vindo o ataque. E ele tinha também essa consciência de que podia ele mesmo ser atacado. Versículo 18. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, olha o versículo 18, acompanha na sua Bíblia. E tu não advertires, nem falares para advertir o ímpio do seu mau caminho e salvar a sua vida, o homem ímpio morrerá em sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Aí o versículo 19. Mas se advertires o ímpio e ele não se converter da sua impiedade, nem do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando um homem justo se desviar da sua justiça e cometer iniquidade, e eu puser um tropeço diante dele, ele morrerá. Porque não advertindo tu, ele morrerá no seu pecado, e as suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Então olha só, esses versículos aqui do 18 ao 21 deveria ser um texto que todo mundo que prega, que ensina,
nas igrejas, nas escolas dominicais, nos pequenos grupos, todo mundo que prega, que ensina, que escreve, todos os que divulgam a palavra de Deus deveriam ler esses versículos do 18 ao 21 todos os dias. Veja o 18, né? Se tu não advertires e nem falares para adverter o ímpio e salvar a sua vida, o ímpio morrerá em sua iniquidade. Ou seja, não é porque a pessoa não sabe ou nunca ouviu o evangelho que ela tem alguma coisa aí que ela pode ser salva, né? A ignorância do evangelho, o ser ignorante a respeito do evangelho não salva a pessoa. E além disso, né, se eu recebo uma ordem de falar e eu não falo, eu vou ser cobrada por isso. Paulo vai falar sobre isso, nós vamos chegar lá em Paulo, que aquele que prega, aquele que ensina, o juízo é maior. O juízo é maior. Então há uma responsabilidade muito grande em cima daquele que fala, que prega, que ensina, que divulga. Há uma cobrança muito maior em cima do atalaia, que não é só ser vigia, mas é um vigia diferente, é um vigia que corre mais risco do que os outros vigias. E Deus fala que nós somos atalaias do Senhor, então nós somos esse tipo de vigia aqui. E essa é a palavra de Deus para Ezequiel, então. Ele não é só um profeta no sentido de profetizar, ele é um profeta atalaia. Ele precisa profetizar, mas ele também precisa avisar, ele precisa observar quando o inimigo está chegando, ele precisa dar esse tom de aviso, de vigia. E a mão do Senhor estava ali sobre mim, e disse-me, versículo 22, levanta-te e vai até a planície, e eu ali falarei contigo. Versículo 23, então levantei-me e fui até a planície, e eis que a glória do Senhor estava ali, como a glória que eu vi junto ao rio Quebar, e eu caí sobre o meu rosto. Então novamente ali ele se prostra por ver, né, por sentir ali a glória do Senhor. Esse cair, né, sobre o meu rosto, esse prostrar diante da glória do Senhor, é uma expressão que nós vamos ver algumas vezes aqui no livro de Ezequiel, 6 vezes mais especificamente. Nós já lemos aqui nesse versículo 23, né? É a segunda vez. Nós lemos em 1 e 28 ontem, 9 e 8, depois no capítulo 11 e no 13, capítulo 43 e no capítulo 44 também. Versículo 24, então o Espírito, e o Espírito Santo, está com letra maiúscula, entrou em mim e me pôs em pé, e falando comigo me disse, entra, encerra-te dentro da tua casa, né? Se fecha ali então, mas tu, ó filho do homem, vê, eles colocarão cordas sobre ti e te ligarão com elas, tu não deves sair ao meio deles. Versículo 26, e eu farei que a tua língua se pegue ao teu paladar, e tu ficarás mudo, e não lhe servirás de varão que repreenda, porque eles são casa rebelde. Versículo 27, mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca, e deverás dizer a eles, assim diz o Senhor Deus, quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe. Então veja, Deus está revelando para Ezequiel que vai chegar um ponto que os rebeldes vão chegar em Ezequiel e vão querer que ele fale, e aí ele não deve falar. Ou seja, ele não deve falar quando as pessoas querem que ele fale, ele vai falar somente quando Deus mandar ele falar. E aí vamos aqui voltar, né? Vamos voltar aqui no versículo 3. Ezequiel comeu o rolo ou não comeu o rolo? Versículo 2 fala, né? E então eu abri a minha boca e ele me deu a comer o rolo. E disse-me, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas com este rolo que eu te dou. Então eu comi e era na minha boca doce como o mel. Essa é uma das dificuldades do livro de Ezequiel. Na introdução ontem eu falei que Ezequiel é um dos livros mais difíceis. Não tem um entendimento simples e rápido. A gente precisa literalmente mastigar o livro de Ezequiel, no sentido figurado. Versículo 1 e 1, né? Capítulo 1, versículo 1. E aconteceu no 30º ano, no quarto mês, no 5º dia do mês, que estando eu entre os cativos junto ao rio Quebar, os céus se abriram e eu tive visões de Deus. Tá? Então são visões de Deus.
não é no sentido literal, não é um rolo de pergaminho que ele mastigou e comeu. Em todos os momentos nós vemos Deus mostrando, né? Ele falando, me mostrou e disse-me e estendeu diante de mim. Olha o versículo, capítulo 2 e versículo 9. E quando vi, eis que uma mão era estendida até mim, e eis que havia nela um rolo do livro. Então são visões, tá? É sentido figurado. Assim como Isaías teve visões, né? E Isaías, quando nós comentamos sobre Isaías, eu falei bastante sobre isso, que era uma visão tão real para Isaías, que para ele era como se estivesse acontecendo literalmente. Quando eu falei de Isaías, eu falei que as visões de Isaías, elas eram tão reais, que para Isaías era como se estivesse acontecendo mesmo de forma literal. E por ser tão real, é possível descrever os detalhes. Então esse tipo de visão é aqui com Ezequiel também. A visão é tão real que para Ezequiel é como se estivesse acontecendo literalmente. Agora, o que é preciso entender? Tem partes da visão dele que acontece mesmo, literal. Por exemplo, quando ele fala que o Espírito, que é o Espírito Santo, entra nele e ele fica em pé. Isso é literal. A força do Espírito Santo é tão literal que o põe em pé, que dá disposição de imediatamente, assim como um soldado, ficar em pé, em posição de obedecer à voz de Deus. Pense, né? Quem já teve essa experiência de estar ali tão necessitado da palavra de Deus, e Deus fala contigo através da palavra, e aquilo te dá aquela sacia. É exatamente isso. Doce, palavra doce como mel, Provérbios 16, 24, exatamente é isso que Ezequiel vai trazer aqui. Só que nós vamos ver também que assim, pensa, a palavra de Deus é doce como mel, aqui na boca. Quando desce e faz o efeito, já não é mais doce como mel, porque para a nossa carne ela é amarga. E nós vamos ver isso aqui em Ezequiel. É doce como mel no paladar, porque sempre quando a gente absorve a palavra de Deus, no primeiro momento, a gente sente-se doce, porque é a palavra de Deus, porque tem promessa, porque é o consolo de Deus, é o cuidado de Deus. Mas quando desce para o estômago, ou, né, como eu falo, faz morada no coração, deixa esse doce e se torna amarga, porque para a nossa carne é amarga, porque obedecer não é fácil. Obedecer não é fácil, abrir mão do eu não é fácil. Então se torna amarga, amarga para a nossa carne, que é um pouco do que Ezequiel vai sentir aqui no 14. Então o Espírito me levantou e me levou, e isso foi real. E eu entrei em amargura. Então essa amargura por quê? Que aí ele sentiu o juízo, que aqui a Lu está falando, ele sentiu doce, mas eram palavras de juízo. Quando desce a palavra, perde o doce e se torna amarga, porque para a nossa carne é juízo, é obediência, precisa obedecer, obedecer não é fácil. Então em Ezequiel nós vamos ver muito isso, uma mistura do que foi visão e do que foi literal. Bom, ok, capítulo 3 então. Então capítulo 3 nós vemos isso, ele se alimentando da palavra de Deus, e Deus falando exatamente para ele, você vai falar só quando eu mandar falar, você vai falar só aquilo que eu te der para falar. As palavras que eu te der, você vai comer e você vai falar exatamente essas palavras. Se alguém te procurar, ou quando eles, tipo, não é se alguém, né? Não tem o se aqui. Quando eles te procurarem para falar, você vai ficar mudo. Eu vou fazer com que a tua língua se pegue ao teu paladar. E você não vai falar. Quando eu falar contigo, versículo 27, abrirei tua boca e aí você vai falar com eles. Mas agora vamos por forte, capítulo 4. Capítulo 4, dureza. Vamos lá. Capítulo 4, então, Deus avisa o povo que está no cativeiro de que lá em Jerusalém o cerco vai ficar mais duro,
que vai aumentar. Então não é para eles achar que porque eles estão aqui, quem ficou lá, que de alguma forma não vai sofrer, ou que vai acabar logo. Não, Deus vai falar, Deus continua falando que vai endurecer, que vai ficar mais difícil. E aqui Deus traz uma dieta para Ezequiel. Uma dieta que difícil. Versículo 1. Tu também, ó filho do homem, toma um tijolo e pô-lo-ás diante de ti, e grava nele a cidade de Jerusalém. Esse tijolo não é um tijolo como a gente conhece hoje, embora lembre muito, mas era um tijolo para escrever, tá? Para registrar, né? Olha só, e grava nele a cidade de Jerusalém. Então era a forma de registrar. É como uma tábua, tá? Aqui tá tijolo, pode ser que tenha outras versões que esteja um pouco diferente, mas é uma tábua. Toma um tijolo. Então esse tijolo aqui é como que uma tábua. Então é como uma tábua, não era uma coisa pequena. Em média, tem vários tamanhos, mas em média nesse tempo aqui de Ezequiel, 60 centímetros por 30. Então essa reguinha aqui tem 20. Então é como se fosse um pouquinho mais, 30 por 60. É como se fosse aqueles cadernos de desenho grande que tem hoje em dia, tá? Um pouco maior do que aqueles cadernos de desenho grandes. Aqueles grandões mesmo. E põe contra ela um cerco. Então, o que é esse gravar Jerusalém, né? Ali nesse tijolo. Era como que desenhar, né? Fazer ali como um mapa de Jerusalém, tá? E põe contra ela um cerco. Então, desenha ali o cerco. Construa contra ela uma fortificação e levanta uma tranqueira contra ela. E põe acampamentos contra ela e põe contra ela arraiais e arites ao redor. Então vamos aqui entender o que é isso. Lá em Jeremias profetizou, lembrando que Ezequiel e Jeremias estão profetizando ao mesmo tempo, só que Jeremias está lá na cidade de Jerusalém e Ezequiel está aqui no cativeiro. Jeremias profetizou isso, principalmente sobre essas casas aqui que seriam tranqueiras. Lá em Jerusalém, então, eles derrubam algumas casas próximas aos muros de Jerusalém, derrubam essas casas para servir de tranqueira. É o que a gente chama de trincheira. O exército de Jerusalém ficaria ali para combater o inimigo que entrasse. E Jeremias profetizou contra isso e disse: olha, vocês derrubaram as casas para ser tranqueiras, mas não vão servir de tranqueiras. A morte vai ser tão grande que essas casas servirão para guardar mortos. E foi o que aconteceu. E o que nós vimos depois, que Jeremias, inclusive, em Lamentações, passou por essas casas tranqueiras e viu dentro os cadáveres que fediam. E aí, era para fazer então como que uma maquete, tá? Por quê? Porque aí ia mostrar isso para os exilados ali. Eles não estavam em Jerusalém, mas lá no cativeiro eles iam ver o que estava acontecendo em Jerusalém. E esses materiais aí foram feitos então ali ou de barro também, ou de madeira, enfim. E Ezequiel deveria, obviamente, se era para servir de exemplo para o povo, então ele tinha que deixar isso num lugar visível. Versículo 3. E também toma tu uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre tu e a cidade. E dirige o teu rosto para ela, assim ela será cercada e tu a cercarás, e isso será um sinal para a casa de Israel. Versículo 4, tu também deita-te sobre o teu lado esquerdo e põe a iniquidade da casa de Israel sobre ele, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre ele, tu levarás as suas iniquidades. Então aqui é um outro simbolismo, porque eu já fixei os anos da tua iniquidade de acordo com o número de dias, 390 dias. Tu levarás a iniquidade da casa de Israel. Ezequiel deveria ficar todos os dias, um pouco por dia, virado de um lado para o lado esquerdo, depois virado para o lado direito, e mostrar. Então ele tinha que fazer isso de forma visível, para que os exilados vissem. Então, como ele estava morando ali perto do rio Quebar, certamente ele ia ali para a beira do rio, para algum lugar ali onde os exilados se reuniam, e ficava por ali e deitava,
ficava um pouco do lado esquerdo, um pouco do lado direito, virado ali, deitado, virado, para mostrar, então, algo, a mensagem de Deus ali para os exilados. Então ele tinha que ficar virado do lado esquerdo e depois virado para o lado direito. Então o lado esquerdo simbolizando aí 390 dias, o lado direito mais 40 dias, e Ezequiel então realmente ali fazendo isso e obedecendo. Nós vamos saber já a que se refere então esse tempo. Não foi um exemplo de rápido. Antes, Ezequiel ficou 390 dias virado de um lado, 40 dias virado de outro lado. E aí Deus fala, e quando tiveres... Então essa parte que Deus manda Ezequiel fazer, ele faz literalmente. Ele faz a maquete de Jerusalém, ele coloca ali, aí ele ia uns minutos por dia em público e ficava deitado ali do lado esquerdo, 390 dias, depois ele se virava para o lado direito, mais 40 dias. Não significa que ele ficou 390 dias deitado, virado do lado esquerdo, tá? Não significa que ele ficou 40 dias deitado do lado direito, mas que ele ia em público e ficava lá deitado um pouco por dia, todos os dias do lado esquerdo, 390 dias. Depois, um pouco por dia do lado direito, 40 dias. Versículo 6. E quando tiveres cumprido todos esses dias, gente, 390 com mais 40 dias, dá 430 dias. Versículo 6. E quando tiveres cumprido todos esses dias, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito. Então, é quando tiver terminado o quê? Os 390 dias, que está no versículo 5. Fez os 390 dias, virado do lado esquerdo, aí vai fazer o quê? 40 dias do lado direito. Um dia te dei por cada ano. Então, o que é esse ano? Cada dia era um ano do pecado da nação. Versículo 9. E tu toma também trigo e cevada e feijões e lentilhas e milho e aveia e põe-os numa vasilha e deles fazes pão, de acordo com o número dos dias que te deitares sobre o teu lado. 390 dias comerás disso. Então não significa que os 390 dias, então, né, seria o cerco. O cerco durou, nós já vimos isso lá em Jeremias, durou cerca de 2 anos. Lembra o cerco mais duro, né? Zedequias começou no 9º ano e foi até o 11º ano. 16 meses. O tempo, esses 390 dias, então, é exatamente o tempo do pecado, o tempo de rebeldia da nação. Mas não é só a nação aqui do Reino do Sul. Começa lá com o Reino do Norte. E a tua comida que has de comer será do peso de 20 ciclos por dia, de tempo em tempo a comerás. Esses 20 ciclos por dia é um pouco menos aí de 300 gramas. 300 gramas por dia, tá? É bem pouco. Tu também, já vou voltar nos 390, tá bom? Vamos só avançar aqui um pouquinho. Versículo 11. E tu também beberás a água por medida, ou seja, a sexta parte de um rim de tempo em tempo. Então, esse tempo que Ezequiel deveria se deitar ali um pouco por dia, por 390 dias, não era só ele se deitar do lado esquerdo, depois se deitar do lado direito, não era só isso. Então, nesse tempo, ele também tinha uma dieta especial para comer, que era exatamente aí um pouco menos de 300 gramas por dia, e também essa quantidade de água por dia. Que essa quantidade aí, a sexta parte, né, de um rim, gente, é pouquíssimo. É cerca aí de 250, né, um quarto de litro. Então, 250 ml por dia, gente, é um copinho de água. Eu, que tenho problema renal, eu tomo 3 litros de água por dia. Então, pensa que assim, eu já não ia aguentar, né? Então, é bem pouca comida e também bem pouca água. 12, versículo 12. E o que tu comerás será como bolos de cevada e os assarás. Leia o versículo 12 na sua Bíblia. E não tem como não ler e não imaginar. E o que tu comerás será como bolos de cevada. Então, todos esses grãos aqui do versículo 9 era para fazer um
tipo um pão, tipo um bolo. E é para assar sobre o esterco que sai do homem, diante dos olhos deles. Então, não tem como não falar, né, gente? Cocô humano. Para fazer o fogo ali, que ia então, né, acender os fogões, para assar esses bolos. E tudo isso era um símbolo para Jerusalém, para os exilados do que estava acontecendo lá em Jerusalém. Sim, escassez. Durante o cerco nós vimos que até as mães, né, comendo ali dos seus filhos que morriam, comendo a carne dos filhos que morriam de tanta fome. Então nesse tempo era exatamente isso que ia acontecer. Não ia ter, né, com o que? Não ia ter lenha para acender o fogo, então ia se usar esterco humano. E aí o 13, né, Deus explica: e disse o Senhor, desse modo comerão os filhos de Israel seu pão imundo entre os gentios, para onde eu os lançarei. Então eu disse: Senhor Deus, a minha alma, lembrem, Ezequiel era de família sacerdotal. E aí ele fala: eis que minha alma não foi contaminada, pois desde a minha mocidade até agora nunca comi coisa morta, nem despedaçada, nem entrou na minha boca carne abominável. Então ele, como sendo de família sacerdotal, ele se alimentava de acordo com a lei de Moisés, ele era obediente. E aí Deus disse então para Ezequiel: vê, tenho tirado esterco de vacas em lugar de esterco de homem, e com ele prepararás o teu pão. Então Deus fala, né? Tá bom, não use então humano nesse símbolo, use esterco de vaca. Não era o ideal. Ainda era repugnante, ainda é nojento usar isso de fogo, porque não só o manipular, o pegar e o colocar fogo, mas o cheiro que sai quando queima. Mas era menos pior do que usar o esterco humano, então. E aí Deus fala então ainda para Ezequiel: filho do homem, eis que eu tirarei o sustento de pão em Jerusalém, e eles deverão comer pão por peso e com desgosto, e eles deverão beber água por medida. Com desgosto por quê? Por conta do cheiro até desse pão, de toda a situação desse pão. Versículo 17: para que lhes falte o pão e a água, e se espantarão uns com os outros, e se consumam nas suas iniquidades. Aí isso tudo aconteceu. Aqui, Deus estava mostrando para Ezequiel o que ia acontecer. Isso aqui foi uns 4 anos, 5 anos antes da queda de Jerusalém. E isso aconteceu. E Jeremias profetizou também que ia acontecer, e também aconteceu. E lá em Lamentações 4, né? 2, 4, 3, no início do 3, a gente vê que isso aconteceu. Jeremias conta ali, passeando pelas ruas de Jerusalém, né? Passeando não, andando e orando pelas ruas de Jerusalém, ele fala que isso aconteceu. Nós vamos voltar nos 390, tá bom? No capítulo, provavelmente aqui no 10, no 9, mas tem a ver com um dia por ano do tempo da desobediência da nação de Israel. Quando é que começou essa desobediência? Então nós vamos fazer um cálculo e vamos ver esse tempo de desobediência. Então a dieta de Ezequiel, olha, Deus falou para ele quando falar, o que comer, o que beber, e quando comer, quando beber, e o que fazer, onde morar. Então, no capítulo 4 fica então entrega de si total ao seu chamado e obediência à palavra de Deus. Amém? Deus abençoe. Obrigado pela companhia.